porque Ele nos permite estar nesse instante diante da Sua santa e bendita palavra, em mais um momento em que podemos ser abençoados através dela. Eu vou pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor na carta aos Efésios, capítulo 2. Enquanto o pastor pregava esta carta, fui, creio que orientado pelo Senhor, a estudar um pouco mais a respeito dela, e eu gostaria de destacar algumas coisas que tenho aprendido pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Do verso 1 ao verso 10. No entanto, os textos, os versículos que nós iremos tratar de maneira mais específica são os versículos 6 e 7. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor, leiamos com atenção e reverência. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui. Vamos baixar a cabeça e orar ao Senhor. Senhor Deus, soberano e eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, porque temos diante de nós a tua santa e bendita palavra. Te louvamos, Senhor, por esta carta tão preciosa que o Senhor deixou para aqueles irmãos em Éfeso, mas também para nós hoje, aqui reunidos, neste dia, no dia do Senhor, pela manhã, quando podemos, ó Deus, aprender mais do Senhor e termos assim a nossa vida transformada e modificada pela obra do Espírito Santo através deste aprendizado. Abençoa as nossas vidas, ó Deus, abençoa cada coração. Fica conosco, dá-nos a tua graça,
e faz com que cada um aqui seja tocado pelo Teu Espírito Santo, e assim venhamos a sermos convertidos, sermos consolados, confortados, sermos corrigidos, disciplinados, sermos, Senhor, transformados de fato pela Tua palavra. Aqueles que estão aqui, ó Deus, e algo perturba, de maneira que não estão conseguindo se concentrar, que o Senhor faça com que este Teu servo ou os Teus servos venham a, neste momento, ter a sua atenção voltada para a Tua palavra, e que, Senhor, toda obra da carne ou do maligno seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Esta é a oração que nós fazemos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos conceda esta graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta carta é uma carta extremamente preciosa. E desde que nós começamos a estudá-la há algum tempo atrás, através daquelas exposições do Dr. Martyn Lloyd-Jones, e é algo que eu recomendo, é um puritano fora de época, e que nos ensina de modo maravilhoso, versículo por versículo, às vezes, as maravilhosas e grandiosas obras de Deus, obras espirituais de Deus, que Ele efetuou através de Cristo Jesus em nossas vidas. E através destes escritos tão preciosos, você pode ter uma compreensão mais profunda e facilitada, como lhe é de costume escrever, ou pregava desta forma, bem facilitada. E os irmãos podem ter acesso a isso. Nós temos estas obras em português, são as exposições completas desta carta pelo pastor e doutor Martyn Lloyd-Jones. Então é algo que eu recomendo. Bom, nós temos aqui, meus irmãos, neste segundo capítulo, o apóstolo Paulo escrevendo a estes irmãos em Éfeso. Aqueles que têm acompanhado a exposição do pastor durante a semana já aprenderam que esta carta é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a estes irmãos, à igreja do Senhor. Ele não escreveu a ímpios diretamente, mas ele escreveu em primeiro lugar a estes irmãos em Éfeso. E aqui nós temos, meus irmãos, nesta carta, a exposição clara e ao mesmo tempo cheia de emoção por parte do apóstolo Paulo, daquilo que o Senhor Deus fez na vida da igreja através de Cristo Jesus. Nos primeiros capítulos nós temos a exposição da doutrina, e geralmente é isto que o apóstolo Paulo fazia. Ele expunha a doutrina para que o povo pudesse compreender, entender, e então, depois, ele aplicava na prática. E, de fato, a segunda parte desta carta, nós temos a aplicação prática da doutrina que ele expõe nos primeiros capítulos. Então, é por isso que nós vemos como ele fala aos servos, como ele fala aos pais, como ele fala aos jovens, como ele fala aos senhores. E por fim, ele faz, no último capítulo, um fechamento também glorioso, mostrando que tudo isso, toda esta doutrina maravilhosa e toda esta prática que a igreja deve viver, ela só pode ser alcançada através da força de Deus na vida da igreja. Então, do início ao fim, é uma carta que exulta a obra de Cristo Jesus através do poder de Deus, através do controle absoluto de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. E é isto que ele faz, de fato.
expor estas bênçãos, estas graças à igreja concedida, mas dando toda a glória e todo o louvor a Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, como ele faz no final do capítulo 1. Aqui, meus irmãos, neste capítulo 2, nós temos ainda uma continuação da explicação da doutrina. Ele diz aqui: Ele, ou seja, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E ele vai mostrar aqui que, uma vez nós, que hoje somos igreja, andamos em trevas, como os ímpios, muitos ímpios agora estão. Nós estávamos da mesma forma, completamente tragados pelo maligno, escravizados por ele, completamente contaminados na carne, na alma, no espírito, completamente, de modo que não havia absolutamente nada em nós que pudesse se voltar para o Senhor Deus. E então, nesse estado, nesta condição, o Senhor nos resgatou através de Cristo Jesus. E temos aqui no verso 4 o mais da graça. Este mais aqui é objeto de um capítulo inteiro da exposição do Dr. Martyn Lloyd-Jones, deste capítulo 2. Tal a importância dele, tal a importância deste mais, porque de fato este mais explica tudo. Apesar de nós, apesar do que éramos, Deus agiu com graça e misericórdia. E aqui está o milagre do Evangelho. Ou seja, mesmo assim, sendo impossível a nós alcançarmos novamente a salvação, alcançarmos novamente a reconciliação com o Senhor Deus, como tínhamos em Adão e Eva antes do pecado, mesmo diante desta impossibilidade, Deus usou de graça e de misericórdia através de Cristo Jesus, salvando a sua igreja, salvando o seu povo. Porém, meus irmãos, os versículos que eu gostaria de salientar aqui neste dia e nesta hora são os versos 6 e 7, nos quais o apóstolo Paulo diz o seguinte: E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Meus irmãos, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Infelizmente, irmãos, dentre algumas coisas boas que o movimento iluminista nos trouxe, ele também trouxe consigo um mal terrível. Através do iluminismo, o homem se tornou extremamente antropocêntrico, voltado para si mesmo. E o grande problema foi que este mal penetrou a igreja. A igreja, salvo algumas exceções, deixou que o orgulho e a vaidade do eu, do ego, pudesse afetar a vida dos seus membros e, inclusive, guiar, por muitas vezes, a própria igreja como um todo em suas atividades e em suas obrigações espirituais.
De maneira que, em todas as esferas, as igrejas, ou em sua maioria, foram atingidas por este tipo de influência. O que nós temos hoje é uma igreja que pensa em si mesma. É uma igreja em que todas as coisas existem para ela. O indivíduo, eu falo indivíduo crente, ele tem naturalmente o costume de pensar espiritualmente em si e para si mesmo. Vejam, meus irmãos, que este mal não ficou apenas no exterior, mas penetrou o interior do cristão. E então, até mesmo no que diz respeito à salvação das nossas almas, tudo é voltado para nós, é voltado para o homem. E se você é alguém que é um cristão, você entende que todas as coisas que foram feitas por Cristo Jesus na cruz foram feitas em primeiro lugar para você, para mim. Então, toda a obra de Deus, toda a obra de Cristo Jesus, no que diz respeito ao Evangelho e à redenção das nossas almas, foi construída e giram em torno de nós mesmos, dos indivíduos. Mas, meus irmãos, não é isso que nos ensina a palavra de Deus. Nós temos hoje, infelizmente, o trabalho evangelístico de muitas igrejas sendo feito, objetivando, em primeiro lugar e acima de tudo, a salvação dos pecadores. E isto é um erro. Isto é um erro doutrinário, é um erro bíblico. Porque nós entendemos e sabemos pela palavra de Deus que, acima de tudo, todo trabalho, inclusive o trabalho de evangelização, em primeiro lugar, tem que visar a glória de Deus. E, em segundo lugar, a salvação. Mas o homem sempre está em segundo plano, a glória de Deus sempre em primeiro. E é desta forma, meus irmãos, que nós precisamos entender estes versos aqui, especialmente o verso 7. O apóstolo Paulo vem falando de tudo que Deus fez na vida da igreja. Ele vem falando do que ele fez através de Cristo Jesus, do que Deus fez através de Cristo Jesus para a sua igreja e pela sua igreja. Mas, observem aqui que neste verso 7, nós temos a explicação do porquê. Para que, em primeiro lugar e acima de tudo, qual o propósito maior, principal, essencial de tudo isso que Deus fez e que o apóstolo Paulo vem falando maravilhosamente no capítulo 1. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Meus irmãos, é com este propósito e foi para isto que o Senhor resgatou a raça humana. Todos nós caímos em Adão e Eva. Ali nós tínhamos, digamos assim, o plano de Deus de salvação criando o homem perfeitamente, para que ele vivesse em perfeito estado diante de Deus. A vida de Adão e Eva era uma vida perfeita. Deus estava cumprindo o seu plano e o seu propósito na vida do homem. E de repente, Satanás se intromete. E ali, através da serpente, engana o homem com suas mentiras. O homem aceita. O homem
peca, porque o orgulho e a soberba penetram o seu coração, e o homem cai. Todo o plano de Deus para uma vida de perfeição e santidade no homem é como que desfeito. Entendam, não estou dizendo que Deus foi frustrado de maneira alguma, mas em um determinado sentido, no sentido humano, natural, nós sabemos que aquilo foi algo absolutamente terrível que aconteceu. E por isso, houve a penetração de toda desgraça e infelicidade no mundo, por causa de mim e de você. E Satanás, então, ficou muito feliz com aquilo. Mas, meus irmãos, em nenhum momento e em nenhuma circunstância, um plano, uma determinação divina pode ou poderá ser estragada ou deteriorada por qualquer interferência, mesmo sendo esta tão poderosa como a do maligno. E então o Senhor, pela sua soberania, pelo seu poder infinito, ali mesmo, em Gênesis, especialmente no capítulo 3, ele anuncia o plano de redenção. E a partir dali, meus irmãos, nós temos Deus mostrando em Cristo Jesus que jamais, ou de forma alguma, o seu plano maravilhoso poderia ser frustrado por Satanás, pelo homem ou por qualquer coisa. Ali, quando ele diz que a semente da mulher seria ferida pela serpente no seu calcanhar, e que o Senhor Jesus feriria esta mesma serpente mortalmente, Deus manifestou previamente a sua vitória ao mundo. Nós temos em Gênesis 3 a vitória antes mesmo dela ser finalmente, cabalmente completada. E é este o nosso Deus. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo vem mostrar isto. Mostrar que todo o plano de salvação para a sua igreja, Deus fez para, acima de tudo, mostrar a todos, inclusive a Satanás, que ele é soberano e que absolutamente nada, nem ninguém pode frustrar os seus planos. Ele é soberano. E é isso, meus irmãos, que nós aprendemos aqui. Mesmo no que diz respeito à redenção e à salvação, em primeiro lugar e acima de tudo, vem a glória de Cristo Jesus. Não vem o homem. Você não está no centro das coisas. Eu não estou no centro dos planos de Deus. Quem está no centro dos planos de Deus é Ele mesmo. A sua glória, a exultação da sua majestade, a glorificação do seu Filho. Precisamos, meus irmãos, compreender o Evangelho por este viés, neste sentido. Ele existe, o Evangelho existe para a glória de Deus. O Evangelho existe, em primeiro lugar e acima de tudo, por Cristo Jesus e para Cristo Jesus. A palavra de Deus nos mostra isso. Os anjos compreenderam isso. Assim que foi anunciado o nascimento do Senhor Jesus Cristo,
lá em Lucas capítulo 2, e os irmãos podem acompanhar, Lucas capítulo 2, nós temos o entendimento dos anjos a respeito da grandiosidade, do objetivo daquele acontecimento. Observem aí nos versos 13 e 14. Os anjos aparecem e diz assim: subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que vem em primeiro lugar? Nós não temos essas frases colocadas aí por acaso, jogadas. Não. Elas são colocadas e foram colocadas meticulosamente em ordem, com objetivos particulares. Em primeiro lugar, eles deram glória a Deus nas maiores alturas. É isso que verdadeiramente importa. Se eles pudessem dizer, eles diriam isso. Em primeiro lugar, acima de tudo, nós temos que descer dos altos céus em grande milícia e dizer glória a Deus nas maiores alturas. Porque Cristo Jesus, o Filho de Deus, é vindo ao mundo. Porque, apesar de existir esse objetivo também secundário, que é a salvação e a paz na terra entre os homens, antes de tudo, isto é motivo de darmos glória a Deus. Isto é algo, meus irmãos, que deve motivar o nosso coração a termos esta compreensão e este entendimento do Evangelho, da sua salvação, da salvação da sua igreja. Antes de tudo, você existe, você foi salvo, você foi resgatado em um determinado momento da história, e isto deve render glória a Deus. E você deve então compreender que você existe para a glória de Deus. Você deve compreender que a sua salvação, todas as bênçãos que vieram através de Cristo Jesus, elas devem redundar em glória para Deus e para Cristo Jesus e para o bendito e santíssimo Espírito. Lá em Hebreus capítulo 1, nós também podemos confirmar através desta passagem o que estamos dizendo. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Agora observem, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e todas as coisas inclui a sua igreja, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E observe aí, meus irmãos, veja que o teor de toda esta narrativa, destes versos, é a glória de Cristo Jesus. Mesmo ele fazendo menção à expiação, à purificação dos pecados da sua igreja, Cristo Jesus é o centro da narrativa, é o centro de todo o argumento, do início ao fim. Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser. Cristo é o centro, Cristo é o sujeito aqui destes versos, destes versículos. Será que nós temos compreendido dessa forma? Ou melhor,
E mais difícil ainda, será que nós temos vivido dessa forma? Será que sua vida tem sido uma vida que demonstra, antes de tudo, antes de você mesmo, atitudes que honrem e glorifiquem a Cristo Jesus, o seu Salvador? Ou será que em todas as esferas, incluindo a esfera espiritual, você pensa em si mesmo? Observem, meus irmãos, que quando nós compreendemos que a glória de Deus, a glória de Cristo Jesus na salvação vem em primeiro lugar, tudo muda. Tudo é transformado em nossa vida. Você, em primeiro lugar, passa a não ter mais a rédea das coisas. Se a glória é para Cristo Jesus em primeiro lugar, se você vive para a glória dele, a sua vontade não vale nada. Não vale absolutamente nada. Então, se ele ordena a obediência de vir à igreja, de cumprir com nossas tarefas espirituais, você deve pensar em primeiro lugar na vontade de Deus e não em sua vontade. Você deve fazer como o apóstolo Paulo fez: eu esmurro meu corpo. Por quê? Porque ele entendia que Deus estava acima da indisposição dele de fazer algo por Deus e para Deus. Ele entendia que, acima de tudo, no seu viver, no seu dia a dia, não estava o seu interesse em fazer tendas, em ter um lazer ou em simplesmente ficar estudando em casa enquanto acontece o culto, em negligenciar o dia do Senhor, em cometer um determinado pecado porque certas circunstâncias estão à sua volta lhe forçando a isto, porque você está sendo coagido a fazer isto ou aquilo. Não. Você não é o centro. Você não está no centro. É Deus quem está no centro. Ele está controlando e dirigindo a história, e por isso você precisa obedecer à sua vontade, a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Ela está em submissão, ela está sendo regida pela soberania de Deus, pela glória de Deus. Ela é escrava e serva deste objetivo, que é o objetivo principal da raça humana, a glória de Deus. Como de fato dizia o puritano John Owen, príncipe dos puritanos, a nossa respiração, isto é para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. O fato de você levantar de manhã, abrir os olhos e entender isso faz com que você, antes mesmo de saltar da cama, pense em Cristo, pense em Deus. E antes de você entrar no corre-corre da vida, tomar o seu banho e ir para o trabalho, você faz a oração diária, entrega a sua vida, todo o seu dia, nas mãos de Deus. E também quando você vem para casa, você não está, acima de tudo, em primeiro lugar, pensando que você vai se reencontrar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Não. Isso é importante sim, mas está em segundo lugar. Você pensa que você estará voltando para casa, para ali você agradecer a Deus, porque Ele concedeu mais um dia de vida a você pela sua soberania. Vejam, meus irmãos, como toda perspectiva muda quando nós entendemos que tudo que existe, existe para a glória de Deus, inclusive as coisas espirituais. Mas, em segundo lugar, nós precisamos entender também que todo o plano de redenção, todo este plano de salvação,
ele veio para a glória de Deus, com o objetivo de salvar a sua igreja, mas por meio de Cristo Jesus. Veja aí, para mostrar no verso 7, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo não poderia jamais terminar esta frase sem isto. Nós vemos e compreendemos como o apóstolo Paulo começou essa carta. Ele encheu quase cada versículo de Cristo Jesus. Observe aí, capítulo 1, me acompanhe. Olha o que ele diz aí. No versículo 1, do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em Cristo, em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo. Ele continua, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo, no qual, neste mesmo amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir, voltar tudo para ele, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Versículo 12, ele diz ainda, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos, em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E assim por diante, meus irmãos. Observe aqui que nós não temos absolutamente nada que não tenha vindo a nós através de outro senão de Cristo Jesus. Tudo que você é, todo o seu ser, você existe por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o foco de todo o Evangelho, de toda a palavra de Deus. Ela é Cristo do início ao fim. E mesmo assim, meus irmãos, o que foi que aconteceu? O Senhor Deus, o Pai, nos deu o seu Filho. Nos deu o seu Filho. Meus irmãos, essa expressão é muito séria e grave. Quando nós entendemos o que ela significa, nós passamos a levar muito mais a sério a vida cristã. O que significa Deus ter nos dado Cristo Jesus? Em um determinado tempo, em um determinado momento, Deus estava com o seu Filho, que esteve com ele por toda a eternidade,
em glória, em majestade, em poder. O seu único filho, por meio de quem ele governava tudo que existia, em um determinado momento ele simplesmente resolveu dar o seu filho. Dar o seu filho. Nós sabemos o quanto é doloroso para uma mãe ou um pai entregar o seu filho por algum motivo, para algum objetivo. Nós vemos e lemos histórias de mães que entregaram os seus filhos para o serviço do Senhor. Vocês devem se lembrar do que Ana fez. Assim que o seu filho Samuel estava já se alimentando sozinho, ela entregou o seu filho para ali, junto com Eli, crescer no templo do Senhor. E observem, ela não tinha 10 filhos e entregou um. Ela não tinha nenhum filho, não tinha possibilidade de ter filho. Depois de muitos anos de luta e de choro, Deus lhe concedeu esse filho. E ela, mesmo assim, o entregou. E apesar de nós lermos isto, nós imaginamos a dor no coração de Ana. Ela entregou com alegria, mas com muita saudade de seu filho, o seu único filho. E assim acontece, meus irmãos, ainda hoje. Muitos pais entregam seus filhos, ou pelo menos acontecia antigamente, para o ministério, para ser um missionário. Muitos pais, depois de entregarem os seus filhos às missões, nunca mais o viram. Muitos foram inclusive mortos. Mas era com muita dor que isto acontecia. Mas nós não podemos nem sequer imaginar a dor de Deus o Pai entregando o seu filho amado, o seu único filho. Entregando simplesmente para que ele deixasse toda a sua glória, se esvaziasse, como nos diz a palavra de Deus, viesse a este mundo e começasse o seu sofrimento já assumindo a forma humana, porque isso já foi uma das maiores humilhações para Deus o Filho, se fazer homem. E então viver e sofrer em vida os 33 anos de sua vida de sofrimento. E ainda a morte na cruz. E ainda o seu pai ter que abandoná-lo no momento em que ele era totalmente carregado com o meu pecado e com o seu pecado, ali na cruz. E em tal modo, de tal forma que Deus teve que virar o seu rosto. E como ele era um com o Pai, ele sentiu imediatamente este abandono e gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, observem que não foi uma coisa muito simples. Foi algo muito maior do que nós vivemos pensando que foi. A nossa vida, todo o nosso ser, deveria de fato ser voltado para este objetivo, a glória de Cristo e a glória de Deus. Se você pensa que você sofreu alguma coisa ou fez algum sacrifício grande demais em sua vida, e se você se penaliza ou sofre por causa disto, olhe para Cristo Jesus. Olhe para Deus.
Ele deu o seu filho. Existe sacrifício maior do que este? Existiu no mundo dor maior do que esta? E nós aqui vivemos nos queixando de nossas dores. Em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Romanos capítulo 8, verso 32, a partir do 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho. E por fim, meus irmãos, além de Deus entregar o seu Filho, Cristo Jesus também se entregou. Porque ele não veio obrigado. Ele veio espontaneamente. O Senhor Deus não precisou fazer como nós fazemos muitas vezes com os nossos filhos. Faça isso, senão você vai apanhar. Não. Ele foi um servo obediente. Ele veio de boa vontade, de bom grado. E ele disse isso várias e várias vezes enquanto esteve aqui pisando este mundo. Que ele veio para fazer a vontade do seu Pai, em obediência ao seu Pai. Observem, meus irmãos, ele sabia o que lhe estava esperando. Ele sabia, porque ele é onisciente e nunca deixou de ser. Ele sabia de toda a sua trajetória. Ele sabia que ele nasceria em uma manjedoura, no lugar onde bois comem. Ele sabia que ele, como Rei da Glória, Senhor de todas as coisas, nasceria neste lugar, pois não teria condições de nascer em outro. Ele sabia que ele seria achicalhado pelos fariseus. Ele sabia que ele seria cuspido, esbofeteado. Ele sabia que pegariam um caniço e dariam em sua cabeça no Rei da Glória. Ele sabia que ele morreria numa cruz, por mim e por você. Ele sabia que ele seria feito maldito, no lugar de pecadores, porque ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele sabia que carregaria, e isto foi certamente o pior de suas dores, todos os pecados dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Ele sabia. Ele tinha toda a liberdade de, no momento em que Deus disse isto a ele, como que dizer ao seu pai, e eu digo isso com toda a reverência, meu pai, eu não vou deixar a minha glória, eu não vou fazer isto, eu tenho todo este poder, toda esta glória, toda esta majestade. Para que eu vou deixar a minha glória? Eu vou deixar o meu poder, deixar tudo que sempre possuí para descer a este mundo? Ele poderia falar isso. Mas não. Pelo contrário. Ele disse sim. E disse isso com amor no coração por mim e por você. Ele disse isso com dor, mas com amor. E ali naquele momento ele pensou em cada um de nós. E o que nos constrange, meus irmãos, e que certamente constrangeu o apóstolo Paulo, é
foi exatamente isto. Saber que o Senhor Jesus Cristo tinha toda a liberdade para dizer, não, eu não vou, mas ele disse, eu vou. Por João, eu vou. Morrer ali naquela cruz, por cada um dos meus escolhidos. Por cada um de vocês que estão aqui nesta hora, nesse dia, neste lugar. Por você que está aí sentado. Ele disse, eu vou. E o que nós temos feito por isso? O que é que nós temos feito? Que grande sacrifício é obedecer ao nosso Senhor e Salvador, quando Ele cumpriu o maior dos sacrifícios por mim e por você. Filipenses capítulo 2, para finalizar com este último texto. Filipenses capítulo 2. Versos 5 a 11. A palavra de Deus nos diz assim: tende em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele poderia dizer, Senhor, eu vou continuar aqui contigo. Mas não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Será, meus irmãos, que nós temos vivido uma vida que condiga com esta realidade? Será que nós temos feito pelo Senhor aquilo que Ele fez por nós? Será que temos nos esvaziado? E nos humilhado? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Foi para isso que tudo aconteceu. Foi para isso que o Evangelho aconteceu. Foi por isso que o Evangelho existiu, passou a existir por meio de Cristo Jesus. Que pela graça de Deus nós venhamos a compreender isto. E venhamos a viver uma vida que se dedique a isto, à glória de Cristo Jesus. E que não venhamos a medir esforços para obedecê-lo, mas esvaziemo-nos a nós mesmos. Esvaziemos a nós mesmos, como Ele se esvaziou. Se você tem algo hoje que lhe empata servir ao Senhor de modo mais eficaz, abandone. Imediatamente. Certamente o seu esforço não será nem uma gota do mar de esforço executado por Cristo Jesus ali na cruz, por você, pela sua vida. Que Deus nos abençoe. E por meio de Cristo Jesus, complete a sua obra em nossa vida, em nossos corações. Mas que acima de tudo, Ele seja louvado, Cristo seja glorificado, sempre e sempre em nossa vida. Todos os dias, venhamos a acordar, a viver, a dormir, pensando nisto, na glória de Cristo.
Que Ele seja louvado em nossas vidas, por amor do seu nome. Amém.